Bom, muito boa tarde. Estamos aqui reunidos para o lançamento de um livro que eu nem sei quantos anos levou sendo escrito. Depende do ponto de vista. A pesquisa e a organização levou entre 4 e 5 anos, não sei se... Por aí. Porque eu lembro que, quando eu entrei como secretária-geral, o Cícero e o Zé Murilo já estavam pesquisando para esse livro. Eu estou completando 4 anos na diretoria, então eu sei que desde antes disso vinha. Mas, muito antes, o autor verdadeiro, o autor de da primeira instância, estava procurando outra, já estava escrevendo desde 1882 e levou até 1891, quer dizer, o que está aqui são os 2 volumes de Machado de Assis, correspondente internacional, da sua atividade como jornalista, quando estava fora do Brasil, e que mandava os textos tanto para jornais brasileiros como alguns estrangeiros também, né? Enfim, vocês mesmos vão falar. Ninguém melhor do que os organizadores para falar do livro. Então, direto, passo a palavra a Zé Murilo de Carvalho, que vai nos apresentar esta coedição da Academia Brasileira de Letras e da Editora Global, em 2 volumes, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, correspondente. Eu estou batendo piano. Desculpem. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, a distribuição do trabalho aqui, eu vou fazer uns comentários mais gerais. Cícero falará sobre a imprensa do Rio na época, e o nosso sócio correspondente, Lézio Betel, vai falar sobre a política europeia naquela época, que é o assunto do livro, das correspondências de Nabuco. Esta obra, como disse a presidente, já há muito tempo estava no forno, e devia ser, na realidade, uma parte das celebrações dos 100 anos da morte de Nabuco. No entanto, foi tanto trabalho, né, que só agora conseguimos publicá-la, mas, como podem ver, é uma obra de peso, pelo menos uns 3 quilos. A ideia deste livro originou-se no trabalho que, quando Lézio Betel e eu estávamos trabalhando com a correspondência de Nabuco e com os abolicionistas ingleses, que foi, né, publicada pela Top Books em 2008, descobrimos que Nabuco tinha sido correspondente em Londres do Jornal do Comércio. Esta era uma dimensão, um aspecto da vida de Nabuco totalmente não trabalhada, mesmo pelos nabucólogos, né? Todo mundo falava de Nabuco como né, um lutador abolicionista, como biógrafo do pai, ou posteriormente como um diplomata. Mas não esta parte, né, de imprensa. Ele tinha um trabalho de imprensa mais da campanha abolicionista, mas não esse trabalho como correspondente estrangeiro na imprensa brasileira. E fomos atrás deste material e vimos que era um imenso material, porque ele foi correspondente não só do Jornal do Comércio, que era um jornal mais para digamos, pessoal de economia, né, no Rio, digamos, como se diria hoje, a burguesia, né, financeira do Rio de Janeiro, mas também para o jornal O País, que era um jornal político, de Quintino Bocaiúva, um jornal republicano político, posteriormente para o Jornal do Brasil, que já foi criado já logo após a República, que era um jornal militante, né, monarquista, e também, isso graças a Dona Maria do Carmo, que é do Centro de
da FUNAG, né, esqueci o título, é um centro de história diplomática da FUNAG, que ela tinha conseguido em Montevidéu essa correspondência através de uma professora de lá, né, que nós desconhecíamos totalmente. Então, com isso, temos aí a correspondência, mais de umas 300 artigos, 301 artigos de correspondência, né, desses 4 jornais. E, curiosamente, a publicação foi ideia do próprio Nabuco. Em seu diário, ele já tinha mencionado a ideia de publicar este material. Ele tinha previsto 2 volumes, um volume para o Jornal do Comércio e La Razón, e outro para o País. Nós fizemos um pouco mais do que ele tinha pensado e acrescentamos também, né, o jornal uruguaio. Então, eu creio que, com isso, ele ficaria muito satisfeito com esta divulgação, que, como eu disse, era a própria intenção dele. Há várias maneiras de ler esse trabalho, são, como eu disse, 301 correspondências, há muitos aspectos que podem ser, dependendo do interesse do leitor, que podem ser apreciados na época. Eu menciono algumas coisas, né? Sobre a imprensa, por exemplo, o fato de ter correspondente estrangeiro. Isso não era comum na imprensa brasileira, porque, inclusive, era caro manter um correspondente, né, no exterior. O próprio Jornal do Comércio usava, em geral, pessoas lá do país, por exemplo, em Washington. Quem cobriu, por exemplo, para o Jornal do Comércio a Guerra Civil Americana foi um português, né, que escrevia, né, de lá, e que não era nem brasileiro, que mandava a correspondência para o Brasil. O Nabuco, acho que o Lese talvez vai falar sobre como ele conseguiu essa correspondência. Foi absoluta necessidade financeira, porque ele não tinha como sobreviver, né, em Londres, ele tinha que trabalhar. Mas, com isso, ele produziu, como eram vários jornais, ele produziu, né, textos bastante distintos, porque o Jornal do Comércio ele estava muito preso às exigências do jornal, tinha que dar notícias da política europeia, mas com ênfase, inclusive, nas notícias econômicas e financeiras, que era o que o jornal mais queria. Mas, por exemplo, para o Jornal de Montevidéu, ele tinha muito mais liberdade, inclusive discutia problemas da política brasileira, como o próprio movimento abolicionista. O mesmo se deu com a correspondência para o País e, posteriormente, para o Jornal do Brasil, quando, né, já depois da proclamação da República, e aí tem uma parte muito interessante, que eu gosto muito, quando ele esteve em Buenos Aires, talvez tentando recuperar o dinheiro que tinha perdido lá, né, quando ele investiu, né, nas ações do governo argentino, mas escreve uns 3 ou 4 correspondências analisando a política argentina, que são muito, muito interessantes, muito interessantes. Mas, mesmo em relação à política europeia, eu creio que quem lesse esses artigos de Nabuco teria um curso intensivo sobre política europeia na época, né? E, curiosamente, um curso intensivo de política europeia vista da perspectiva de um brasileiro. Eu creio que eu não estaria curioso, bom, talvez o Lélio fale um pouco sobre isso, não sei, de ver como os próprios ingleses veriam uma visão brasileira sobre eles, né? Em que medida isso traria alguma novidade. Lembra-se, por exemplo, de um dos maiores livros sobre os Estados Unidos, é o livro do Tocqueville, sobre a democracia na América, que, curiosamente, nos Estados Unidos existe um prêmio Tocqueville, para premiar pessoas que escrevam sobre o país, exatamente para dar do país uma perspectiva, né, diferente. Eu salientaria ainda, no caso do Jornal do Comércio, os comentários econômicos e financeiros, por exemplo, permitiriam, até já conversei com Gustavo Franco, que já escreveu Machado de Assis, economista, etc., provavelmente ele poderá aproveitar para escrever mais um livrozinho sobre Joaquim Nabuco, né, economista. Eu também acho muito interessante nos textos os retratos que ele faz das personagens políticas europeias. Ele tem magníficos, e aí entrava o literato, na realidade, nesses retratos, quer dizer, a sensibilidade para perceber, né, não só a postura política da pessoa, mas também a personalidade. Ele tem retratos de Gladstone, que era o grande, a quem ele admirava enormemente, de Bismarck, de Gambetta, do próprio imperador Guilherme, que são magníficos retratos.
também as correspondências da visita que ele fez, que ele descreve a visita que ele fez a Leão XIII para conseguir o apoio do Papa ao movimento abolicionista brasileiro, também isso é muito interessante, e ele acrescenta aí algumas correspondências sobre Roma, e a análise dele também sobre Roma, sobretudo pelo lado da história artística romana, então também eu acho, de grande interesse. Enfim, cada um pode ver nesse material, né, aquilo que lhe interessa mais, tem assunto, tem temas para vários interesses. Eu só termino agradecendo, né, só a diretoria da ABL, na pessoa da presidente, pelo apoio a esse projeto, a editora Global, e agradecemos também à Fundação Joaquim Nabuco, que nos forneceu alguns originais, ao Centro de História e Documentação Diplomática, agora sim tem o nome, da FUNAG, a pessoa de Dona Maria do Carmo, que nos cedeu o texto do Nabuco para o jornal La Razón, e o setor de lexicografia da ABL, que também colaborou muito para preparar estes originais, e a Monique Mendes, que é coordenadora do setor de publicação. São algumas coisas gerais, informações. Então, muito obrigada, José Murilo, e que nos deixa curiosos de ler esse livro. Essa evocação, eu especialmente fiquei muito tentada pela possibilidade de ler os retratos que ele faz dessas figuras europeias, porque eu lembro que é um sabor especial num livro como Um Estadista do Império, por exemplo, os pequenos retratos, os pequenos camafeus, as miniaturas que ele faz de cada um dos políticos que ele cita, ou de cada uma das celebridades, digamos, ou das figuras importantes da época. Saber que ele amplia esse leque agora e também faz esses pequenos retratos para outros países é uma coisa que deve ser muito interessante de ler. Passo agora a palavra a Cícero Sandrone, que vai, então, falar sobre outro aspecto do livro. Muito obrigado, senhora presidente, meus companheiros de mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, meu querido Luiz Alves, diretor da Global, um paulista que veio aqui com toda a aparência de um carioca, até queimado da praia, mas tudo bem. Luiz Alves é o diretor da Global e que participou dessa aventura pelos caminhos de um escritor tão conhecido no Brasil, de uma figura tão conhecida, mas tão desconhecida nesse aspecto de jornalista, de correspondente estrangeiro. Ele teria sido, talvez, o primeiro correspondente internacional do Brasil, pelo menos com a sua cultura, com o seu equipamento intelectual, capaz de, com o seu olho, como diria alguém, o olho a Balzac, capaz de captar da realidade aquilo que é importante e reportar aquilo que é importante. Ao mesmo tempo, ele teria sido também o primeiro ombudsman da imprensa brasileira. Embora não trabalhasse dentro do Jornal do Comércio, era colaborador, ele era um severo crítico do Jornal do Comércio. Nós vamos ver no seu diário uma observação sobre o Jornal do Comércio, que à época publicava uma coluna chamada A Pedidos, e que nesse A Pedidos se cobrava por linha e o sujeito podia escrever o que bem entendesse e poderia assinar o seu nome ou pseudônimo. Então, vamos ver o que Joaquim Nabuco achava do A Pedidos. Se fosse morar a vida privada, onde ficaria o Jornal do Comércio, a única empresa desse gênero no mundo? Quer dizer, a única empresa jornalística que publica uma seção com esse tipo de artigos. Percebe um tanto por cada calúnia de que é o canal e que só a sua grande publicidade estimula. É a lavanderia do país e, pelas roupas sujas que recebe, cobra o dinheiro do que se sustenta. Não é nada mais do que um muro branco,
no qual não é proibido déposer des ordures. Não é escrito nem arranjado, nem combinado nem feito. É impresso e o tipógrafo é apenas o divulgador do contribuinte. Não tem redação como a lama não tem estilo. É uma vergonha nacional, exceção da imprensa universal. Muito rico pelo gênero de especulação desonesta que prossegue, imagem fiel de uma certa sociedade luso-fluminense. Tem uma crítica duríssima ao Jornal do Comércio e não acredito que nenhum dos ombudsmans de hoje seriam capazes de fazer uma crítica tão dura. Então, esta dura, mas até certo ponto injusta avaliação sobre a seção A Pedidos do Jornal do Comércio, do qual Joaquim Nabuco já era colaborador e viria a ser, então, correspondente internacional, essa versão inicial da matéria paga e praga, né? Matéria paga é aquela matéria que o sujeito paga para aparecer na imprensa de hoje. Ou o informe publicitário também, que temos na imprensa de jornais e revistas de hoje, a seção também incluía textos da redação, entre os quais artigos na defesa da emancipação, e Carolina assim descreveu-a na biografia de seu pai. Os apedidos do Jornal do Comércio foram uma tradição da imprensa e ninguém pensava em não os ler. A vida do Rio de Janeiro fervilhou longos anos nessas colunas pagas. Era a tribuna onde os interessados vinham deslindar as questões do dia, públicas ou íntimas. As justificações pessoais, os cumprimentos banais, a desprezível mofina, alternavam-se com as manifestações políticas de toda a espécie. Gusmão Lobo, que Joaquim Nabuco achou que foi o maior jornalista abolicionista, hoje inteiramente esquecido e desconhecido. Gusmão Lobo instalou ali o seu centro estratégico. Enfia a coluna paga, aspas, com uma quantidade de artigos escritos sob todos os aspectos possíveis e com ardis infinitos na defesa da abolição, e fez a balança inclinar-se cada vez mais em seu favor. Isso é uma nota inédita de Nabuco, registrada por Carolina em seu livro. Bem, eu diria que, depois de todas essas... O Nabuco foi um colaborador do Apedidos, e vários abolicionistas também, e cada um escolheu um pseudônimo de um político inglês. O Nabuco era Gladstone, político inglês que ele administrava. No seu trabalho de correspondente, ele não teve repouso ou tempo com contato direto com as fontes primárias de informação, em busca de notícias exclusivas, ocupação dos repórteres, dos assim chamado, no meu tempo, pelo menos, chamava legwork. A gente saía pelas ruas batendo pernas para conseguir informações. Hoje, o trabalho é realizado em grande parte pelo telefone ou internet. Quando trabalhou em Londres, entre 1882 e 1884, para o Jornal do Comércio e para o jornal La Razón de Montevideo, ou mais tarde para o Jornal do Brasil e o País, Nabuco precisava de horas para leitura e reflexão, consciente do decorrer de pelo menos 30 dias entre a redação dos seus artigos e a publicação pelos jornais no Brasil. Mesmo assim, ele pode ser considerado repórter, no sentido etimológico do anglicismo, quando descreve os fatos em prosa escorreita e análise precisa, após ler os jornais londrinos, em especial o Times, assistir às sessões do Parlamento, pesquisar no British Museum. Também conversava com os membros da British and Foreign Anti-Slavery Association e com o ministro do Brasil em Londres, o Barão de Penedo. Ele analisava essas informações dentro do contexto europeu e mundial da época, de maneira a oferecer ao leitor um panorama completo da situação e de suas possíveis repercussões no Brasil. E a exemplo de todo repórter,
eu diria que até é a principal qualidade do repórter, se rebelava ao ver alguns de seus textos modificados por Francisco Picot, então diretor do Jornal do Comércio, um copydesk avant la lettre. Irritava-se com o fato do cabo submarino transmitir telegramas ao Brasil um mês depois dos fatos e queixava-se do salário, outra qualidade de repórter. Queixava-se do salário de 30 libras que o jornal lhe pagava, insuficiente para viver dignamente ao seu estilo em Londres. Mesmo assim, trabalhou sem descanso e parte de toda a sua obra foi reunida depois, quer dizer, grande parte de sua obra que se perdeu, mas ele também escreveu em Londres o abolicionismo. Como é que o Jornal do Comércio convidou o Joaquim Nabuco? Em março de 1968, o jornal publicou a primeira correspondência enviada de Nova York do jornalista e homem de negócios José Carlos Rodrigues, que permaneceu na sua função de representante e correspondente nos Estados Unidos, onde lançou o jornal Novo Mundo, onde escreveram grandes escritores brasileiros, e nos quais o Machado de Assis publicou pela primeira vez O Instinto da Nacionalidade, foi publicado no Novo Mundo, é claro, em português, depois distribuído aqui no Brasil. E ele obteve fundos para comprar o Jornal do Comércio do Conde Villeneuve, aquisição intermediada por Eduardo Prado, amigo de Conde e de Picot, do Conde e de Picot. Antes de Rodrigues, o jornal contratara o jornalista inglês William Henry Clark para enviar notícias de Londres, então capital financeira do mundo. Clark era o correspondente ideal de Picot para o Jornal do Comércio, ao escrever artigos sobre problemas econômicos e financeiros do Império Britânico em suas relações com o recém-nascido Império Brasileiro. Com a morte de Clark, o jornal estava à procura de um correspondente de Londres. E assim surgiu o convite para Joaquim Nabuco substituir Walter Clark. Joaquim Nabuco tinha perdido uma eleição aqui pelo distrito único, né? e aqui no Rio de Janeiro, e resolveu, então, aceitar o convite, o que causou uma certa oposição dos círculos abolicionistas que achavam que ele estava abandonando a luta. E, nesse ponto, quem o defendeu de uma forma muito exaltada, muito dura até, foi exatamente José do Patrocínio, sobre quem hoje ouvimos na nossa sessão a efeméride de José Murilo de Carvalho sobre José do Patrocínio. Ambos eram abolicionistas e republicanos. Perdão, Joaquim Nabuco não. Joaquim Nabuco era abolicionista, queria a abolição, mas não a república. Já José do Patrocínio queria a abolição, fosse república ou império, como nos disse José Murilo de Carvalho. Mas, quando surgiram as críticas ao Nabuco por abandonar a liça, quem o defendeu na Gazeta de Notícias foi José do Patrocínio, com uma longa carta que vem publicada nesse livro. Joaquim Nabuco chegou a Londres e, na correspondência enviada 29 de junho de 1882 e só publicada 28 de julho daquele ano, quer dizer, levou praticamente um mês a correspondência, queixava-se da dificuldade de escrever os seus textos, como já disse, enviados por via marítima, quando as notícias mais importantes chegavam no mesmo dia, enviadas pelos cabos transatlânticos. Este é o primeiro parágrafo do artigo. Os cabos transatlânticos roubaram aos correspondentes da Europa todo o prazer de predizer o futuro, porquanto, muito antes de chegar a profecia ao seu destino, o telégrafo quase sempre anuncia como um fato consumado ou tira-lhe a verossimilhança, antes do fio elétrico, tinham sempre, para os leitores da América do Sul, o dogmatismo dos correspondentes do estrangeiro.
No primeiro caso, a conjectura arriscada e incompleta do jornalista empalidece ao lado da realidade dos acontecimentos e não é levada em conta pelo leitor. No segundo, muito poucas pessoas, confrontando a predição com os fatos que desmentirão, terão a caridade de voltar atrás, de colocar-se no ponto no dia de observação em que se achava o correspondente, num dia em que escreveu, de contrastar que, prospectivamente, as probabilidades que então existiam. Não vale a pena fazer prognóstico pelo correio sobre a situação crítica da Europa, quando o telégrafo está aí para diariamente transmitir o desenlace que ela há de ter. E, no entanto, como no poema de Drummond, no entanto, ele trabalhava, mal surgia amanhã. Em carta a Nabuco, datada de 14 de março de 1883, Machado de Assis elogiou o trabalho do amigo com quem manteve correspondência desde fevereiro de 1865, já registrada no livro ordenado por Sérgio Paulo Rouanet, quando, aos 15 anos de idade, o então poeta adolescente lhe mandara um soneto até os últimos anos de vida de Nabuco, então embaixador no Brasil dos Estados Unidos. Então, a 14 de março de 1883, um ano depois do início do envio das correspondências, dizia Machado de Assis: "E agora, passando a coisas de maior tomo, deixe-me dizer-lhe, não só que aprecio e grandemente as suas cartas de Londres para o Jornal do Comércio, como que os meus amigos e pessoas com quem converso a tal respeito têm a mesma impressão. E olhe que a dificuldade, como você sabe, é grande." Talvez a crítica literária, na verdade, reserva pouco espaço para estudar o trabalho jornalístico dos grandes escritores brasileiros. No passado, baseados em sua cultura e experiência, eles eram conhecidos como polígrafos, com textos de análise dos problemas nacionais ou dos temas literários. Além deles, escreviam para os jornais aqueles voltados para os fatos do dia, os folhetinistas, com artigos curtos, a exemplo de Machado, ou longos, a exemplo de Raul Pompeia. Estes, mais tarde, sucedidos pelos cronistas do nosso tempo, mais ao estilo de Machado do que o de Pompeia. Todos, desde os famosos críticos literários aos folhetinistas que não perderam a atualidade, como nos exemplos citados, foram estudados, editados ou citados pela geração que os sucederam, pelas gerações que os sucederam. Não tiveram a mesma sorte os correspondentes do exterior, que permanecem no limbo da crítica. Entre eles encontra-se Joaquim Nabuco, pouco lembrado por sua obra na seara em que foi mestre reconhecido, como registrado em carta por Machado de Assis. Talvez a personalidade mais eminente entre os primeiros correspondentes internacionais para os jornais brasileiros, este aspecto do trabalho do polígrafo, diplomata e líder da campanha abolicionista encontrava-se dispersos e seus artigos permaneciam em várias fontes, sem permitir uma avaliação do conjunto do trabalho realizado. Mas os anos passados em uma cidade que amava, a Londres e fim do século XIX, quando exerceu exaustivamente o trabalho de jornalista, e mal pago, segundo seus frequentes pedidos de aumento, recusados por Luiz de Castro e Francisco Picot, revelaram um observador agudo, com o olhar a Balzac, na expressão de Assis Chateaubriand, ao descrever o bom repórter, capaz de transmitir ao leitor a sua versão dos fatos e informá-lo bem, embora de mais de 30 dias decorridos. Baseado na sua vasta cultura e no talento de escritor, o jornalista ocupa parte do líder abolicionista, que nos interstícios de sua atividade, não só de correspondente, mas também de advogado, publicou um livro fundamental para a campanha da emancipação, o abolicionismo, e deixou esses textos memoráveis para o leitor da época, indispensáveis para os historiadores de hoje, interessados em detalhes do passado há mais de um século. Lição duradoura para profissionais do nosso tempo, de homem público e jornalista apaixonado por sua causa, mas isento
ao reproduzir o acontecido no mundo em fins do século XIX e nos deixar, além do seu legado e luta em favor da abolição da escravatura, o exemplo de um perfeito correspondente estrangeiro. Obrigado. Muito obrigada, Cícero Sandrone, por essa contextualização da obra de Nabuco correspondente na época da imprensa do momento em que ele viveu. Passo a palavra a Leslie Betel. Presidente Ana Maria Machado, colegas da mesa e da academia, senhoras e senhores. Como bem conhecido de todos que estão familiarizados com sua autobiografia intelectual, literária e política, minha formação, desde a sua primeira visita em 1874, aos 24 anos, Joaquim Nabuco era sempre encantado, fascinado com Londres, a maior cidade do mundo e o centro do poder político e econômico global do século XIX. Ele frequentemente exprimiu o desejo de morar em Londres por uma longa série de anos, talvez para sempre. De fato, ele viveu na cidade em 9 ocasiões separadas, 4 vezes entre 1881 e 1891, como correspondente internacional por 3 diferentes jornais do Rio de Janeiro: o Jornal do Comércio, o País e o Jornal do Brasil. As correspondências de Nabuco para o Jornal do Comércio e o País, bem como para La Razón de Montevideo, cobriram uma ampla variedade de tópicos, principalmente políticos, mas também econômicos. As correspondências para o Jornal Comércio Byline Londres invariavelmente incluíam informação sobre os interesses britânicos comerciais e financeiros no Brasil, e culturais. Por exemplo, o casamento de Sarah Bernhardt, a morte de Trollope, uma exposição de pinturas de Eduardo de Martino, a primeira apresentação do Parsifal, a última ópera de Wagner, em Bayreuth, e a morte do próprio Wagner em Veneza. Os seus artigos de Londres para o Jornal do Brasil eram uma mistura de reflexões sobre, por exemplo, o militarismo na Europa, o socialismo e a classe trabalhadora, as mudanças na política internacional, como o aumento da importância dos Estados Unidos no hemisfério ocidental e da Austrália e do Canadá no Império Britânico, e as crises financeiras, sociais e políticas na Argentina, no Chile e no Brasil. Na minha contribuição introdutória a estes 2 livros, que reúnem o jornalismo internacional de Nabuco, eu tentei fornecer para os leitores brasileiros de hoje algum contexto para o melhor entendimento dos assuntos políticos mais abordados nas suas correspondências, especialmente para o Jornal do Comércio e o País. Há 4 assuntos principais. Primeiro, o sistema político britânico, que foi muito admirado por Nabuco. A monarquia constitucional, a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, governo do gabinete e especialmente os 2 partidos políticos dominantes, liberais e conservadores. Os liberais haviam vencido as eleições de 1880, 18 meses antes da chegada de Nabuco a Londres. E Gladstone, o grande herói de Nabuco, a mais nobre figura da história deste século, ele escreveu. Gladstone tornou-se primeiro-ministro pela segunda vez e os conservadores
seguiram na oposição, sob a liderança do ex-primeiro-ministro disraeli e, após a morte deste, em abril de 81, o Marquês de Salisbury. A grande questão doméstica do dia era a reforma eleitoral e a expansão do sufrágio. Depois das leis de 32 e 67, o Representation of the People Act, de 1884, quase dobrou o número de eleitores na Inglaterra, no País de Gales e na Escócia, e triplicou o número na Irlanda. Isso foi saudado por Nabucco como a vitória da democracia na Inglaterra. Mas ainda não era sufrágio universal. 40% dos homens adultos, claro, todas as mulheres, ainda não tiveram o direito de voto. Segundo, a questão irlandesa, o assunto dominante na política britânica na década de 80, mesmo até o século XX. A Irlanda foi desconquistada pelos ingleses na segunda metade do século XVI e governado ao longo de séculos como uma dependência colonial. Sob o Ato de União de 1800, tornou-se a Irlanda, pela primeira vez, parte integrante do Reino Unido. Nos meados do século XIX, a Irmandade Republicana Irlandesa, cujos membros eram conhecidos por Fenians de gaélico, iniciou uma guerra revolucionária contra a Inglaterra, cujo principal objetivo era o estabelecimento de uma república irlandesa independente. Sobre Irlanda, Nabucco demonstrou um conhecimento extraordinário. No estado atual da Irlanda, ele escreveu, não há somente uma rebelião política, há também uma revolução social, classe contra classe. Não se trata somente de nacionalidade ou de religião, mas de fome, de atraso no pagamento da renda, de miséria social. Hoje existe uma nova Irlanda inimiga irreconciliável da Grã-Bretanha. Para evitar uma solução radical do tipo nacionalista republicano ao problema de Irlanda, um grupo de membros irlandeses, predominantemente católicos, formou na Câmara dos Comuns uma associação, mais tarde um partido, em favor de Home Rule, uma forma de autogoverno dentro de um Reino Unido federal. O carismático Charles Stewart Parnell foi eleito líder do Irish Parliamentary Party, IPP. Os liberais venceram a eleição geral de 1885, mas na Irlanda o IPP ganhou vitórias em todos os assentos fora da região nordeste, que era protestante e conservadora. O IPP teve o equilíbrio do poder na nova Câmara dos Comuns. Para assegurar apoio do IPP à sua terceira administração, Gladstone apresentou um projeto de lei de Home Rule para a Irlanda, o que dividiu o Partido Liberal. O projeto fracassou, o governo caiu. E apoiados pelos liberais unionistas, liberais contra Home Rule para a Irlanda e em favor da unidade do Reino Unido, de Grã-Bretanha e Irlanda, os conservadores formaram um governo que praticamente declarou lei marcial na Irlanda. Nabucco era profundamente simpático à concessão da Home Rule à Irlanda. Ele não tinha dúvida que para manter a união, a conciliação política e uma medida de autonomia para os irlandeses eram necessárias. A questão irlandesa não poderia ser resolvida simplesmente pela coerção.
Terceiro assunto, o Império Britânico e o Império Informal Britânico, na Ásia, principalmente a Índia, no Pacífico, na África e no Oriente Médio. No início da década de 80, quando Nabucco chegou a Londres, os problemas principais no Império Britânico eram na África do Sul e no Egito. Na África do Sul, os britânicos sofreram uma série de derrotas humilhantes impostas pelos Zulus e os Boas, os descendentes dos colonos brancos originais, principalmente holandeses, que falavam uma língua estranha africana. No norte da África, o Egito, que era nominalmente parte do Império Otomano, foi governado no século XIX com um grau de autonomia, mas foi paulatinamente influenciado e finalmente dominado pela Grã-Bretanha, especialmente depois da abertura do Canal de Suez em 1869, fornecendo uma rota direta para a Índia. Em 1881, houve uma revolta nacionalista e muçulmana contra o controle estrangeiro, e Gladstone autorizou o bombardeamento de Alexandria por uma força naval britânica. Depois da derrota das forças nacionalistas na Batalha de Tel el-Kebir, em 82, o Egito se tornou uma colônia britânica de facto, um chamado protetorado velado. Apesar de sua grande admiração por Gladstone, Nabucco era um crítico veemente da política britânica no Egito. Intervenção para restaurar as finanças públicas e fornecer as bases para um progresso material e nation building, Nabucco considerou justificável uma grande dose de civilização para o Egito. Entretanto, a destruição de Alexandria foi uma tragédia. A subsequente ocupação e virtual anexação do Egito, desastrosa. Finalmente, a Europa. As 3 correspondências por mês para o Jornal do Comércio, Byline Viena, e as 3 Byline Berlim, na verdade todas escritas em Londres e baseadas na imprensa de Londres, particularmente o Times, o principal jornal diário com os recursos financeiros para manter correspondentes estrangeiros por toda a Europa. Mais tarde, algumas correspondências para o país. Essas correspondências focalizavam na política europeia e nas relações entre as grandes potências europeias. Na década em que Nabucco foi residente em Londres por 4 vezes, havia 5 grandes potências europeias: a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia. Fundamental para a paz na Europa, Nabucco reconheceu claramente, foi uma resolução do Eastern Question. O Eastern Question, o problema diplomático e político apresentado pelo declínio e, eventualmente, desintegração do Império Otomano na Europa do Leste, especificamente na região dos Balcãs, onde o emergente nacionalismo escravo ameaçou a estabilidade do Império Austro-Húngaro e ofereceu ao Império Russo uma oportunidade para expandir seu território e aumentar sua influência política sobre a região. O medo do expansionismo russo aproximava a Áustria-Hungria da Alemanha e a Grã-Bretanha também resistiu ao expansionismo russo, o que ameaçava os interesses estratégicos britânicos no Afeganistão e, mais importante, na Índia. Infelizmente,
como todo mundo sabe, o Eastern Question não foi resolvida e provocou a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Como Nabucco explicou em um artigo publicado em O País, em junho de 1887, um correspondente brasileiro na Europa encarava duas principais dificuldades. A primeira, o fato de que a maioria dos brasileiros tinha pouco interesse pelos eventos no outro lado do Atlântico. Não era fácil conseguir a atenção de leitores brasileiros. A segunda era, como ele escreveu, e Cícero mencionou, o telégrafo matou a correspondência. Ou, por outro, a correspondência hoje em dia só pode ser bem feita pelo telégrafo, dia por dia. Porém, Nabucco via a si próprio não como um simples transmissor de notícias, e sim como, em aspas, um escritor político que se propõe aproveitar a lição dos fatos contemporâneos do estrangeiro em benefício de educação liberal dos seus compatriotas. No último quartel do século XIX, nenhum jornalista brasileiro ou estrangeiro, excepto talvez o grande escritor português Eça de Queiroz, escrevendo para o jornal carioca Gazeta de Notícias nas décadas 80 e 90. Nenhum jornalista ofereceu aos leitores brasileiros tanta informação e análises bem informada e bem escrita sobre a vida social, cultural e intelectual na Grã-Bretanha e na Europa, sobre a política na Europa e, acima de tudo, sobre a política na Grã-Bretanha e no Império Britânico. Bom, muito obrigada ao nosso sócio-correspondente Leslie Bethel. E agora, com água na boca, só nos resta pegar o livro e começar a ler. Está apresentado a todos. Muito obrigada, está encerrada a sessão.